Beleza? Tudo bem com todos? Vamos então a uma explicação aqui bastante básica, certo? De produtos notáveis, ok? Produtos notáveis, gente, nada mais são que algumas relações que ajudam vocês a desenvolverem, né, expressões algébricas específicas. Então nós temos aí a apresentar para vocês produtos notáveis, três relações aí que você estuda no oitavo ano, certo? Geralmente nos livros de oitavo ano vem aí produtos notáveis e você está visualizando aí a primeira operação, que é a mais b em parênteses, né, ao quadrado. Visualizou aí? Então o quadrado de a mais b, né, essa relação a gente chama de quadrado da soma de dois termos, essa é a primeira, porque é o quadrado, né, de a mais b, que você está vendo aí, a mais b são dois termos, né? Então a gente chama essa relação de quadrado da soma de dois termos. Como desenvolver esse quadrado da soma de dois termos, né? Então você observa aí que o A é o primeiro termo, né? O B é o segundo termo. Recapitulando aí, eu estou falando dessa primeira relação, certo? A primeira linha que você está vendo aí. Então, como eu desenvolvo esse quadrado de A mais B em parênteses, né? Que a gente chama de quadrado da soma de dois termos. Desenvolve da seguinte maneira: o A ao quadrado mais 2 vezes o A vezes o B mais o B ao quadrado. Em palavras mais elegantes, matemáticas, ficaria assim, ó: quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então essa é a primeira relação. Você pega o quadrado do primeiro termo, né? Pega esse primeiro termo e eleva ao quadrado, mais 2 vezes esse primeiro termo e também o segundo termo, todos multiplicados, mais o quadrado aí do segundo termo. Estou falando aí da primeira relaçãozinha, beleza? Na segunda relação, você observa aí o sinalzinho de menos, ó. O sinalzinho de menos, então fica o quadrado aí da diferença, né, entre os termos A e B. Então, o quadrado aí da diferença de dois termos é essa segunda relação que você está visualizando aí. Como desenvolver? Então, perceba que desenvolve o lado direito aí da igualdade da mesma maneira da primeira relação, ó. A única coisa que vai mudar é esse sinal aí, o primeiro sinal que aparece, que é negativo. Percebeu aí, comparando a de baixo com a primeira relação? Comparando a segunda com a primeira relação? Então, quando eu tenho aí, olha, o quadrado de A menos B, né? Quadrado da diferença de dois termos, é assim que nós chamamos essa segunda relação, desenvolvemos da seguinte maneira: quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Beleza? Estou lendo para você a segunda linha aí. Então vamos repetir: quadrado de A menos B é o quadrado do A menos 2 vezes o A vezes o B mais o B ao quadrado. Em palavras simples, ficaria o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, né, mais o quadrado do segundo termo que você tiver aí no parênteses, nos parênteses. A terceira relação que você visualiza aí, gente, ela é chamada de produto da soma pela diferença de dois termos. Porque eu tenho aí a multiplicação, você está vendo um pontinho aí, né, separando os dois pares de parênteses. Esse pontinho é a multiplicação, e multiplicação a gente chama de produto, né? Então tem aí o produto da soma de A com B, né? Pela diferença aí de A com B, que é o A menos B. Então eu leio essa relação, produto da soma pela diferença, produto da soma pela diferença. E como eu desenvolvo isso daí, é só pegar, observe aí o lado direito da igualdade, que é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, né? Então, se eu tiver a situação A mais B vezes A menos B, né? A soma de dois termos multiplicado pela diferença desses mesmos termos, isso é igual a eu pegar o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, né? Você está visualizando aí A ao quadrado menos o B ao quadrado, ok? Vamos demonstrar aí a primeira relação, olha. Como é que eu desenvolvo aí o A mais B ao quadrado? Então, A mais B ao quadrado, né, em matemática, qualquer termo ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, A mais B ao quadrado fica A mais B vezes A mais B. Como é que eu multiplico isso daí? Aí nós temos dois polinômios que a gente chama em matemática, né, termos onde eu tenho termos algébricos somando ou subtraindo, né? Quando eu tenho mais de um, então eu chamo isso daí de polinômio. Então, A mais B vezes A mais B, eu posso dizer que é a multiplicação de dois polinômios. Como é que nós multiplicamos? Ó? Você pega esse primeiro termo aí
do lado direito da igualdade, do primeiro parênteses, né, que é o A, e vai multiplicar por todos os termos do segundo parênteses, e depois você vai pegar esse B também e multiplicar por todos os termos do segundo parênteses. Certo? Isso aqui é só uma demonstração de como nós vamos chegar à relação aí A mais B ao quadrado. Então vamos lá, multiplicando aí o A mais B pelo outro A mais B, vamos pegar primeiro o A, como eu citei, vamos multiplicar aí o A pelo A do outro parênteses, fica A ao quadrado, porque a gente soma os expoentes, né? 1 mais 1, lá de cima, os expoentes do A, que fica 2. Então fica A vezes A ao quadrado. Aí eu pego agora esse primeiro A, olha, e multiplico pelo B lá do outro parênteses, do final, A vezes B, AB. Agora vamos pegar o B aí do primeiro parênteses e multiplicar por todos do segundo parênteses. Observe o processo. Isso é a propriedade distributiva, né, da multiplicação que nós estamos aplicando. Ó, B vezes A é BA ou AB. Então apareceu aí o termo AB novamente, percebeu? E agora B vezes B lá que dá B ao quadrado. Perfeito? Então nós temos aí A ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado. Você está visualizando aí na segunda linha. E esse A mais B mais esse A mais B, eu posso dizer que eu tenho aí 2AB, né? AB mais AB, desculpa, eu tenho 2AB. Então vai ficar A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, né? Bastante simples a demonstração aí. Concluímos o quê? Que o A mais B em parênteses ao quadrado, né? O quadrado de A mais B, nada mais é, lá embaixo concluído, ó, que A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, ou seja, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então está demonstrado. Vamos agora aí a dois exemplos, né, de expressões algébricas ao quadrado. A primeira você está vendo aí 3x mais 2 ao quadrado, né, o quadrado de 3x mais 2, você pode ler também assim. Como desenvolver? Então eu tenho aí a primeira situação de produtos notáveis, né, que é o quadrado da soma de dois termos. Como é que a gente viu que desenvolve? Ó, quadrado do primeiro termo, então você pega esse primeiro termo aí, que é o 3x ao quadrado, vai observando aí o lado direito da igualdade, que eu já estou explicando nele, mais, né, 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, professor, fica 2 vezes esse primeiro termo, que é o 3x, vezes o segundo termo, que é o 2. Então você está vendo aí 2 vezes 3x vezes 2, né? O parênteses aí significa que está multiplicando. E no final é mais o quadrado do segundo termo, então mais o quadrado do segundo termo que eu estou vendo, que é o 2 aí, ó. Observe lá no início da questão, 3x mais 2 ao quadrado, o segundo termo é o 2. Então mais o quadrado do segundo, no final fica mais 2 ao quadrado. Desenvolvendo, observe aí o primeiro parênteses que eu estou falando agora para vocês, ó. Você tem aí 3x em parênteses ao quadrado. Como é que eu faço isso daí? Ó? 3 ao quadrado, que é 9, e x ao quadrado. Então lá embaixo você está vendo aí em resposta que vai ficar 9x ao quadrado. E essa multiplicação, professor, 2 vezes 3x vezes 2, lá acima. Você multiplica aí, olha, o 2 pelo 3, que é 6, 6 vezes 2, 12. Então fica 12x. E lá no final, 2 em parênteses ao quadrado, 2 ao quadrado, você sabe que é 2 vezes 2, 4. Então com esse mesmo raciocínio aí, você desenvolve esse segundo exemplo aí abaixo, ó. Você tem o segundo exemplo, 1 sobre x mais x ao quadrado. Então vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, que é 1 sobre x, né, o primeiro termo, vezes o segundo termo, que é x, mais o quadrado do segundo. O segundo termo aí é x, então vai ficar mais x ao quadrado. Esse x aí que está à direita sozinho aí, foi uma pequena falha de digitação. Desconsidera esse último x aí que está à direita do x ao quadrado. Então, cancelando aí esses dois x que vocês estão vendo aí, o x de baixo com esse de cima, no 2 vezes 1 sobre x vezes x que está aí do lado, você está vendo aí o x cancelado de amarelo, cancelando o x eu vou ter a primeira fração ao quadrado, ó, 1 sobre x ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, x elevado a 2, que é x elevado a 2. E cancelando ali o x no 2 vezes 1 sobre x vezes x, vai ficar só 2 vezes 1, que é 2. Então você está vendo aí na resposta, 1 sobre x ao quadrado mais 2 lá embaixo, e no final sobrou só o x ao quadrado. Pronto. Esse x que está ao lado disse para você que foi um erro de digitação, né? Desconsidere. Então você vai ter a resposta aí 1 sobre x ao quadrado mais 2 mais x ao quadrado. Perfeito? Não entendeu? Vamos mais um exemplo aí para você. Ó. Como é que eu desenvolvo? Vou explicar para você só o item A, beleza? Depois você dá uma olhada aí no B e no C, no vídeo, para você entender. Mas vou explicar esse item A. Como é que desenvolve x mais 1 ao quadrado. Ó. Eu tenho aí o quadrado da soma de dois termos, né? Então fica o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, né, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo. Então vai ficar 2 vezes x mais 1, né, mais o quadrado do segundo, que é o quadrado de 1, que é o segundo termo aí é 1, quadrado de 1, 1 ao quadrado. Então você tem aí, ó,
x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 1 mais 1 ao quadrado, nós ficamos. Vamos agora calcular cada parte. O x ao quadrado a gente só repete, né? Não dá para fazer nada mais com ele. O 2 vezes x vezes 1, nós multiplicamos 2 vezes 1, que dá 2. Então fica 2x aí.